Olá, vamos conversar um pouco sobre a área de engenharia de produção e fundamentalmente o papel do engenheiro da produção dentro de uma determinada organização que produz bens e serviços. Então, Edson, é assim, nós contratamos ou estamos te contratando como engenheiro de produção, cujo objetivo é nos ajudar a solucionar um problema esse que está ligado fundamentalmente em maximizar os nossos lucros com aquilo que nós temos para produzir, quanto que nós produzimos, podemos produzir mais para poder ter o máximo possível de retorno sobre esse nosso investimento. Veja, Edson, nós temos algumas variáveis que restringem, obviamente, a solução. Nós temos um tempo de fabrico de sapatos e bolsas, nós temos um uso do material para cada um desses objetos, nós temos um estoque de 7 metros de couro disponível e nós temos um lucro hoje de R$ 6,00 por sapato e de R$ 5,00 por bolsa. Então, a grande questão que nós gostaríamos que você nos ajudasse é assim: como eu posso produzir mais para poder ganhar mais? É essa a ideia fundamental. Bom, senhor Marcos, obrigado pelo convite para dar a solução. Dentro das condições apresentadas, nós podemos resolver isso utilizando um elemento da pesquisa operacional chamado método Simplex para a gente obter esses valores para a produção. Então, nós temos aqui várias condições, vamos transformar isso aqui aplicando dentro desse método de produção. Então, me permita aqui. Então, inicialmente, vamos definir então vamos começar pela definição de algumas variáveis. Então, vamos definir algumas variáveis para esse nosso problema. Então, vamos chamar de variável x1, a variável referente à produção de sapatos, e x2, a questão da bolsa. Então, com essas duas variáveis que nós vamos tentar obter esse valor para a questão da produção. Definidas essas variáveis, vamos colocar algumas. O que é o nosso objetivo? Nosso objetivo, que o senhor passou, é a questão do lucro, está correto? Então, vamos já definir aqui a nossa função que nós devemos alcançar. Vamos chamar de função objetivo. Então, a nossa função objetivo é maximizar o lucro. Então, do que o senhor passou, nós temos que, para maximizar o lucro, nós vamos ter que produzir o lucro para cada par de sapato é R$ 6,00. Então, vamos chamar de 6x1, a questão da produção de sapato, mais 5x2, que é a questão da produção de bolsas. Então, o nosso lucro para produzir um par de sapatos é R$ 6,00 e para produzir a bolsa é R$ 5,00. Então, vamos, em função das variáveis, chegar a um valor que a gente tenha o máximo de lucro para esse nosso problema aqui. Bom, dando continuidade, o que nós temos? Nós temos que encontrar um conjunto de relações que consiga estabelecer qual é a produção entre esses elementos, essa bolsa e a questão do sapato. Então vamos colocar aqui as nossas restrições que nós temos para esse problema. Então, para esse problema, vamos começar inicialmente com a questão de matéria-prima. De matéria-prima, o que nós temos? Nós temos que, em termos de matéria-prima, nós temos a produção, se nós voltarmos aqui, de matéria-prima, nós temos 2 metros para a produção de um par de sapatos e 1 metro para a produção de bolsa, sendo que o nosso estoque está limitado a 7. Está correto isso, senhor Marcos? Sim. Então, vamos lá. Então, em termos de matéria-prima, nós temos que 2x1, que é a produção de sapato, mais 1x2, tem que ser menor ou igual a 7, já que são 7 metros que eu tenho disponível. Em termos da questão de tempo de fabricação, que é o outro elemento que nós temos 7,5 minutos para produzir um par de sapatos e 15 minutos para produzir bolsa. Então, se a gente for pensar na questão de 1 hora, em termos de produção, pensando em termos de tempo, então nós temos 7,5 minutos para produzir um par de sapato e 15 minutos para produzir uma bolsa. E isso tem que ficar dentro dos 60 minutos, que é 1 hora de produção, já que nós estamos trabalhando, pensando em 1 hora de produção.
Muito bem. E nós temos duas outros elementos, que é a questão de que a variável x1 tem que ser maior ou igual a zero e x2 tem que ser maior ou igual a zero também, ou seja, eu tenho que produzir bolsa e sapatos, nenhum deles pode ser zerado. Então, se nós observarmos, nós temos o que aqui? Nós temos duas equações, duas inequações, duas variáveis, nós conseguimos resolver facilmente usando a substituição de variável. Com isso, nós chegamos à conclusão de que eu consigo produzir 2 pares de sapato e consigo produzir 3 bolsas, e nesse caso, jogando na nossa equação do lucro, nós vamos ter um lucro de R$ 27 para essas condições aí. Então, Edson, eu gostei muito da solução que você propõe e gostaríamos então de fechar o nosso contrato com você para você nos ajudar então na solução desse problema. Muito obrigado.